Então, uma boa noite a todos. Dando início à nossa quarta científica, hoje de forma híbrida. Então, após a fala da Lúcia, irá passar o microfone para fazer as perguntas. E quem estiver assistindo de forma remota, pode abrir o microfone ou mandar pelo chat. Hoje quem vai falar para nós é a Lúcia Grigoletti, psicanalista pela SPPEL, doutora em Linguística aplicada pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em saúde perinatal, educação e desenvolvimento do bebê pela UNB, e vai falar do tema Empatizando com a Criança. Anterior à palavra, o ritmo. Muito obrigada, Lúcia. Passa a palavra. Bom, então, para começar, queria, assim, falar para vocês da minha satisfação em estar aqui. Né? Acho que é uma satisfação que vem de longa data, né? Acho que é uma data que fala de outros momentos que eu passei aqui, que foram muito bons, mas eu acho que fala principalmente por aquilo que todos nós passamos, que foi a pandemia. Então, estar aqui juntos, voltar a conversar, voltar a ter esse prazer de dialogar, de trazer a minha experiência, é algo assim que fica difícil da gente mensurar. Então, queria dizer assim para vocês que é com muito, muito prazer que estou aqui. E poder compartilhar, que eu acho que sempre foi aqui com a sociedade, compartilhar um pouco da minha experiência. E acho que sempre foi com essa tranquilidade que o Diego me trouxe. Não, fala o que tu quiser, o que tiver mais, né, próprio de tu na clínica, trabalhando. E então aí fiquei a pensar o que era, né, e me veio assim falar sobre o ritmo e falar um pouco, acho que não só das crianças, acho que falar também um pouco do nosso ritmo, né? Então eu queria que vocês também pensassem no ritmo do adulto, embora eu vá focar as crianças, mas acho que quando nós passamos agora, ainda estamos passando pela pandemia, a gente sentiu muito a nossa mudança rítmica, né? Todo mundo sentiu. Então, acho que isso está bem, assim, à flor da pele. Então, é possível localizar o que eu vou falar para as crianças, mas falar em relação às nossas vivências também nesse período, né, de pandemia, em que exigiu, né, com muito esforço, que a gente se adaptasse a novos ritmos, né? E hoje pudesse estar voltando àquele ritmo que a gente se identifica mais, né? Lembrar desse ritmo que passamos e, ao mesmo tempo, entrar em contato com o ritmo que nos reconhece cada um de nós, né? Então, a ideia é um pouco falar sobre isso. Eu vou ficar me movimentando um pouco, porque, né, para também contemplar você. E para iniciar, eu trago então um pensamento, né, que é de um escritor, que ele aborda sobre a musicalidade e o quanto ele, né, nos lembra que a gente não só escuta, né, pelos ouvidos centrais, né, mas que todo o nosso corpo é um grande ouvido. E eu acho que a gente tem esse registro, às vezes a gente não se dá conta, mas como muitas vezes a gente escutando algo, todo o nosso corpo realmente escuta. E então ele traz sobre isso, né, que vai fazendo com que a gente pense, né, o quanto estamos sempre em contato com essa sonoridade do contexto que a gente está inserido, ou das emoções que nos passam esses contextos. Tá, então, acho que o Pavlodov tem essa capacidade de trabalhar com a música e, ao mesmo tempo, a capacidade de escuta para essas músicas que existem nos contextos que a gente está inserido. Bem, como eu sei que vocês já conhecem, pelo menos quem já me conhece, acho que a maioria aqui, né, sabe que eu gosto muito de contextualizar as pessoas, então vocês sabem disso. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, por onde eu venho com essa fala sobre a música. Então, vou trazer um pouco a minha motivação anterior, né, desde quando e o que realmente foi um marco, e a minha motivação atual, que vai falar um pouco mais da clínica. Então, em relação à motivação anterior, eu vou falar rapidamente, mas acho que é importante começar trazendo para vocês, que eu acho que foi um marco para mim, foi quando eu, na especialização, tive contato com sujeitos da minha pesquisa, que eram sujeitos de diferentes nacionalidades, né? Era sobre a relação mãe-bebê em pessoas que eram estrangeiras em termos de Brasil. E esta pesquisa
que foi com diferentes nacionalidades, foram mães inglesas, argentinas, portuguesas, indianas, francesas, enfim, eram muitas nacionalidades. O que foi comum, e por isso que eu trago ela aqui, nesse grupo, né, de mães, nas relações com seus filhos, eu quanto 100% delas incentivava a música na relação com os filhos. E por que incentivavam? Porque exatamente a música falava das raízes, né, de onde elas vinham. Então, como eram mães que estavam migrando, elas ficavam de tempos em tempos, de 2, 4 anos, em diferentes países. Então, a musicalidade era algo que, eu diria assim, que era o ponto identitário delas, em termos de, bem, podia mudar, né, ir para qualquer outro país, mas alguns recursos elas mantinham para que essa identidade se estabelecesse na relação com os filhos. Então, isso foi algo que me chamou muito a atenção, a importância, né, que essas mães davam à música. Às vezes os pais tinham já essa caminhada musical, outras vezes não tinham, mas eles acreditavam quanto ensinar, passar para os seus filhos a ritmicidade da sua cultura era muito importante. Bem, fora esta caminhada, depois fiz uma pesquisa também aqui em Pelotas, com crianças bem pequenas, na relação da música com o processo autorregulatório. O quanto a música contribuía para a autorregulação da criança, seja sono, alimentação, enfim, controle esfincteriano, enfim. Então, esta relação também foi estabelecida, e eu acredito muito nesse sentido, como se uma situação contribui para a outra. Bem, fora isso, outros trabalhos aí, tem alguns capítulos de livros, congressos, enfim, que fizeram parte. E também a minha tese do doutorado, que aí, no caso, vim com um foco mais para o adulto, mas em relação à voz do estrangeiro, e aí entra a ritmicidade desse estrangeiro, que vai permitir que diferentes línguas, em termos de nações, elas possam se localizar numa universalidade que seria a língua do estrangeiro, pela ritmicidade. Então, o quanto o ritmo fala mais alto muitas vezes do que a palavra. Às vezes tu não sabe, muitas vezes, falar naquela língua, mas se tu usa o ritmo daquela língua, o quanto tu é muitas vezes entendido, mesmo não sabendo falar. Então, acho que esse é um ponto bem importante que também apareceu, né, nessa voz do estrangeiro, enfim, esse trabalho. Bem, né, trago para vocês isso, e teriam outros lugares, né, que contribuíram para eu pensar no lugar da música e do ritmo em especial. E trago também uma motivação mais atual, né? E aqui, o que seria essa motivação atual? Seria tanto os pacientes que eu trago, assim, trabalho com crianças, né, bem pequenas, ou então pais bebês, que na clínica, não só atual, mas como faz parte do momento, eu trago com uma atualidade, o quanto as crianças que eu trabalho, elas vêm com, vamos dizer assim, uma experiência musical muito marcada. São muitas as crianças com espaços ligados à música, o quanto os pais incentivam. E algumas crianças que não têm essa experiência em termos de um espaço mais delimitado em relação a algum instrumento musical, elas por si só me demonstram o quanto tem muitas vezes essa facilidade, e eu então converso com os pais para que eles possam dar um espaço para que essa musicalidade se desenvolva. Então, as crianças são muito musicais na minha clínica, né? Outras realidades, enfim, às vezes tem uma das crianças que ela fica cantando ela está fazendo o trabalhinho dela e fica cantando, então ela é muito não musical. Então, eu trago isso porque eu acho que essa é a clínica das crianças, tá? Então, essa musicalidade está presente. Por outro lado, né, como não existe, né, um bebê só, né, de suíno, sempre tem ali um adulto, eu tenho que trazer um pouco desse adulto, como é que eu estou vendo esse adulto interagindo com a criança.
O que eu vejo nos pais, assim, muitos deles, e enfim, sua maioria, uma preocupação em entender a sua criança. E aqui eu vou colocar entre aspas, né? Porque eu acho que para entender o seu filho é necessário entender aquele filho que ele foi. Então, a sua criança interior. Então, esses pais bem preocupados, né, em querer entender. E, por outro lado, com muita dificuldade para entender. Então, eu vou trazer algumas considerações para que a gente possa não só empatizar com a criança, mas também empatizar com os pais que estão preocupados em entender a sua criança. Tá? Então, algumas considerações que são realidades. Eu trago isso para vocês porque são realidades que se apresentam e que se apresentam num sujeito, no outro, enfim, nessas relações pais e filhos, o quanto isso está bem marcado. Então, acho que é motivo para questionar. Deixa eu só localizar aqui. Bem, sei que vocês sabem, mas eu tenho que trazer para contextualizar, como sempre. A necessidade de contextualizar é muito grande, tá? Bom, mas o que eu trago para vocês sobre essa dessensibilização contemporânea, tá? Então, vamos pensar nessa dessensibilização contemporânea que se passa, né? Que se passa, que dificulta com que os pais possam entender seus filhos. A gente sabe, que eu quero trazer para vocês, que embora as questões psicológicas, físicas, econômicas, políticas, sociais, elas fazem parte de momentos anteriores, mas a gente tem que pensar que existem marcas da pandemia nestas questões hoje, que a gente ainda nem localizou, mas elas existem. Então, eu trago porque esse sujeito, né, ele chega com essas marcas, embora a gente ainda não tenha realizado estudos suficientes para saber a dimensão delas, mas eles, né, a gente não pode ignorar. Então, acho que essas questões pandêmicas, elas estão nesse psicológico, elas estão nas dificuldades econômicas, elas estão nesse corpo que traduz essas marcas também, que vem carregado dessas marcas. Tá? Então, isso, claro, que causa estresse, e esse estresse dificulta com que o adulto possa entender ou sincronizar com a parte criança, né, que é dele, mas também é dos próprios filhos. E nessa dessensibilização, eu sei que vocês já viram isso, né, mas é uma campanha que eu acho que marca. A gente precisou fazer campanha, né, para os pais se distanciarem das telas, né? Não foi agora na pandemia, foi antes da pandemia, mas vinha junto, né, com essa marca. Então, a gente pensa assim, é tão forte essa invasão, né, das telas nas relações, que foi necessário se fazer uma campanha para que os pais pudessem tomar mais consciência do quanto isso estava interferindo na relação com seus filhos. E a gente sabe disso, né? Não só em relação aos pais, mas em relação a gente mesmo, quanto hoje a gente tem que se policiar, né, enquanto bem cientes, principalmente nas nossas áreas, né, de não entrar em contato com essa constante, quando assim, a chamada para o virtual. Né? Isso a gente tem que controlar a hora, a gente tem que controlar quanto tempo, a gente pode falar para as crianças, mas também a gente fala para a gente o quanto isso é nocivo. Então, claro que isso a gente também não pode localizar só nos pais. Os pais são adultos, tão vamos dizer assim, expostos a essa situação quanto qualquer um de nós. Né? Então, acho que isso a gente tem que considerar também por onde os pais vêm com essa sensibilização. Tá? Outras questões que eu trago como importantes para nessa sensibilização seria a quantidade de informações que os pais estão expostos, informações contraditórias, né? Eu tento trazer algumas questões, livre demanda na amamentação. Então, tem um grupo que vai pela livre demanda, tem outro grupo que acha que a livre demanda não é adequada porque a criança tem a questão da dentição. Nós, da psicologia, temos pensando na autonomia das crianças, o desenvolvimento. Então, aqui nós temos, né, questões que deixam os pais, de alguma forma, com várias, vamos dizer assim, vários chamados, tá? A posição do bebê para dormir. Eu lembro que eu ria numa época, bom, o bebê deve dormir de ladinho, daqui a pouco o bebê deve dormir de bruço. Bom, os pais já não sabem se coloca o bebê de lado, outro dia é o bebê de bruço, outro dia. Então, isso deixa também os pais num lugar de muita confusão.
E não é uma, eu trouxe algumas questões, mas são muitas questões, até pelo acesso às informações. E tudo pesquisas, não são questões que estão aí sem estar científicas, né? Coleito é outra grande questão, né? Então tem o grupo do coleito, tem o grupo que acha que nós da psicologia geralmente vamos para a autonomia do dormir, a importância do ficar só, o seu espaço, enfim. Então aqui também tem grupos diferentes que fazem com que os pais, nesse acesso constante de informações, fiquem bastante confusos em que direção eles vão tomar. Diagnósticos fake ou fato, né? A gente sabe que hoje em dia bem, é muito próprio ir para a internet para buscar o seu diagnóstico, né? E o quanto são diagnósticos que estão aí, eles não estão personalizados, eles não têm alguém, não tem um sujeito aí atrás, eles estão numa tela e o quanto, né, o adulto, no caso, na sua angústia, tenta colocar essa tela sobre a criança, né, para ver o quanto coincide com a criança ou não. Acho que isso é um outro ponto que deixa os pais bastante confusos. Olho no olho. Todo mundo sabe que é importante olho no olho. Então, todos os pais, olha, eu faço olho no olho, eu falo com a criança. Diz assim, falta informação para os pais? Não falta. Tem até demais. O que a gente pode pensar, que eu acho que é importante, assim, a gente entrar em contato com essa, não sei quantos aqui são pais, mas com a angústia, empatizar o lugar dos pais diante disso que eles se questionam, tá, mas eu quero entender meu filho, né? E a gente poder pensar quantos aspectos, quantos obstáculos ele tem que superar para poder entender seu filho, né? Porque o contexto realmente não facilita, né? O contexto atual não facilita. Então, o que eu trago, né, nessa leitura de contexto? Bem, nessa caminhada, o que os pais se percebem, né? Eles trazem o quanto eles não, e aí entra esse não entender, eles não conseguem ver o que se passa, eles não conseguem não fazer uma escuta que possa realmente entender a sua criança, eles com certeza me dizem que eles falam com a criança, né? Então, mas eles não conseguem dialogar, mas eles falam, né? O quanto eles sempre fazem algo, mas esse algo não vai se tornar uma atitude. E aqui eu quero trazer assim, a angústia, eles fazem muitas coisas, mas essas coisas não chegam no lugar que eles gostariam de chegar, que seria exatamente ajudar seu filho em determinada situação. E o que eu saliento aqui, então, para a gente pensar, né, o quanto nessa dessensibilização contemporânea, nós vamos falar sobre a falta de consistência da pele psíquica, né? O quanto, e o autor dessa exposição, né, que é Mais Além da Sua Pele, que foi pelo Brasil, fora do Brasil, ele entrou numa ótica mais do corpo, porque ele era ligado à medicina e também, né, trabalhou com o quanto o ser humano estava danificando o seu próprio corpo, né? O quanto ele estava, vamos dizer assim, exatamente fazendo com que a sua pele se perdesse, né? Na medida em que não cuidava do seu modo de alimentação, não cuidava da sua qualidade de vida, enfim, ele faz essa mensagem. Mas eu trago o outro lado, quanto também isso fala da falta de proteção da pele psíquica do adulto, o quanto ele está também com a sua pele danificada, invadida. Tá? Então, nesse sentido, acho que a gente vai entrando em contato com essa dessensibilização do adulto, né? E essa imagem é o adulto carregando a sua própria pele, né? Porque de tal o dano que já se estabeleceu. O que nós temos aqui, então? Em relação à criança, diante dessa dessensibilização, em que a criança entra em contato com eu diria assim, com um reflexo de uma outra criança que não é ela, diante dessa dessensibilização, tá bem isso? É difícil para o adulto sincronizar com a criança, porque ele tem
uma outra referência, o adulto com seus medos, os pais com seus medos, os pais invadidos, os pais com medos que seus filhos tenham determinados problemas, enfim, ele está bastante, vamos dizer assim, tomado por uma criança que está nas redes sociais, mas que não é a criança dele. E com isso, fica difícil ele sincronizar com a sua criança, consequentemente, a criança passa a não ser reconhecida. Isso faz com que ela entre e aqui em contato com o medo de ver uma outra criança que não é ela no olhar de quem cuida. Tá bem isso, gente? Eu acho que é importante assim, localizar o quanto é importante a criança poder se sentir contida, né, num olhar. Se o adulto está tomado por tantas questões como a gente viu, fica difícil desse adulto ser continente à sua criança real. Ele fica tomado pela criança imaginária e isso dificulta a sincronia. Tá bem isso? Tá? Eu acho que isso é importante a gente pensar em como está essa relação, né, por onde vêm as angústias que se estabelecem nessa relação. Bem, e aqui eu trago um detalhe que eu acho que é importante da gente tentar resolver, né? A gente não pode só ver os problemas, a gente tem que entendê-los, mas também que eu acho que não foi informado aos pais, que o importante, ou não é suficiente, o que fazer, mas é como fazer. Porque o que fazer, enfim, existe informações para todos os lados, para todas as possibilidades. Mas como fazer, ninguém contou para os pais. E o que surge nos pais? Um sentimento de incompetência, de incapacidade, e muitas vezes olhar para o seu filho é olhar o fracasso. E aí, às vezes, é difícil os pais olharem o filho, porque é ver o seu fracasso. E, no entanto, aqui houve eu diria assim, uma conjuntura de fatores que levou a esse distanciamento, essa falta de sincronia. Né? Que eu tenho cuidado muitas vezes, porque os pais, a gente sabe que os pais, principalmente as mães latinas, são sempre culpadas, sentem culpadas por tudo. Então, já pega a mãe francesa, ela tem outra batida, assim, ela não vai se culpar com tanta facilidade. Então, a gente tem que ter um cuidado para poder ajudar os pais a sair desse lugar de culpa e de incompetência, para eles poderem ter acesso ao seu filho e saber que eles estão tomados por N razões. Tem a subjetividade? Tem. Né? Questões, cada um com a sua história, mas tem as questões de contexto que elas hoje, eu diria assim, estão numa dimensão tão intensa sobre os pais que fica difícil, muitas vezes, eles se darem conta que existe algo que não é deles, é de um contexto que estão inseridos e eles estão fazendo parte, né, dessa dessensibilização. Tá? Bem, então, para pensar, agora vamos começar a pensar, né, em relação à criança, vamos pensar essa modalidade que eu acho que é importante, interativa, essa sincronia e essa ritmicidade que se estabelece na díade. E aqui eu queria que vocês pensassem, que eu sei que alguns de vocês já têm essa concepção, não é a díade não é a ritmicidade da criança, não é a ritmicidade da mãe ou do pai, é a ritmicidade que se organiza nesse trio ou nessa díade. É uma resultante, que eu sei que vocês sabem disso, né? É o que se estabelece e é daquela díade que com o outro filho vai ser outra ritmicidade. Né? Então, e para os pais, às vezes, é difícil pensar nisso. Né? Eles, bom, é meu filho, né? Eu sou o pai, sou a mãe, enfim, essa ritmicidade está aí, né? Sem pensar na subjetividade ou na intersubjetividade que se estabelece com cada filho, tá? E isso aqui, aí entra um desafio, e eu vou tentar trazer nesse desafio algo que vai falar sobre o que Cramer chama de sequência interativa. Né? Depois Esther trabalha bem sobre isso, que é exatamente essa sequência que se estabelece nas trocas. Quando, eu vou puxar um pouquinho do Esther, porque eu acho que eu tenho um foco mais detalhado. Quando Esther começa a estudar as crianças e as mães, a relação,
Ele é um psicanalista e também foi pediatra. E o Stern, então, o que ele faz? Ele filma a relação da mãe com a criança, né? E ele depois faz estudos detalhados desta filmagem, vendo assim o quanto a criança faz um movimento e a mãe faz uma resposta. E assim vai se estabelecendo, né, um diálogo entre eles só de movimentos, não tem palavras, mas são movimentos que de alguma forma sincronizam. E o Kramer vai falar sobre isso. Então, existe uma estrutura repetitiva de trocas que se estabelece entre pais e filhos, tá? Essa repetição, essa sincronia, ela pode ser tanto para patologia quanto para normalidade, tá? Eu acho que é importante isso, né? É típico daquela díade, daquela tríade, tá? Que vai falar sobre a ritmicidade de cada pai ou cada mãe que chega para aquela relação, né? Então, vocês têm a ritmicidade do adulto, que faz parte do background, da sua história, da sua bagagem, que vai encontrar esse ritmo da criança que está iniciando a construir e vai ter uma resultante única. Tá? Então, acho que isso é um ponto que eles vão estudando e por isso se chama sequência interativa. Vai falar sobre essa sincronia que se estabelece entre os ritmos. Tá? É importante vocês depois pensarem, mas depois eu trago um videozinho para poder pensar sobre isso, mas que vocês pensem muitas vezes do quanto essa ritmicidade ela está presente, tá? Porque a gente está muito tomado pela palavra, né? Então é importante a gente fazer aquela troca de figura e fundo, vamos colocar como figura, né, o ritmo e deixar a palavra de fundo, né, para a gente poder pensar, mas realmente isso é muito interessante. Bem, só para lembrar, então, quando se fala de ritmo, se fala do fluir, né, algo que flui, tá? Aqui supõe, então, movimento, alternância, repetição, ordem, organização, portanto, vida. Isso é fundamental. Claro que eu vou trazer também, né? Eu só trago esse momento, assim, em termos mais amplos, mas depois a gente vai detalhar. O ritmo linguístico, o quanto cada um de nós tem nosso ritmo, né, na fala, né? Tem uns que tem uma fala mais acelerada, tem outros que fala mais calma, né? Às vezes a gente se está mais angustiado, a gente tem um outro ritmo. Bem, a gente sabe, bom, eu saí do meu ritmo, eu saí do meu prumo, né? Tem algo que está fora do prumo. Esse ritmo, ele vai comunicar como a gente se encontra. Ele passa para o outro uma mensagem e o outro capta. Né? Que eu acho que esse é um ponto importante. Assim, se a gente pudesse abstrair as palavras, o quanto a gente consegue ler o outro só pela ritmicidade, né? O tom de voz, o ritmo que se encontra. Então, aqui tem uma comunicação que a gente não está acostumado, muitas vezes, a valorizar, porque a gente está tomado pela palavra. Na Freud, dizia, a cura se dá pela palavra, né? Mas também pelo ritmo. Tá? Eu acho que aí entra os detalhes, né? Bem, um ponto que eu acho que é importante também falar desse ritmo é que ele vai marcar com continuidade e descontinuidade. Então, o ritmo, ele fala, por ser ritmo, ele vai ter, né, um momento em que ele está acontecendo, daqui a pouco há uma descontinuidade, tem um intervalo e um momento que ele continua. Isso fala muito. Às vezes o intervalo é maior, às vezes é menor, e isso vai dar sentido também, se for pensar na música, o quanto isso dá um sentido à música, tá? Bem, aqui a gente fala também de silêncio, né, nesse intervalo. Bem, agora, eu tinha pensado aqui, eu vou falar isso para vocês, tá? Mas eu disse, não, eu vou tomar mais tempo. Mas eu tinha pensado, eu vou entrar com uma música para eles. Mas eu não entrei. Tá? Não, deixa. Vocês vão ficar imaginando uma música imaginária, tá? Tentem localizar uma música imaginária, eu acho que é importante. Então, empatizando com a criança interior, eu pensei em um piano para botar para vocês, assim, para entrar em contato. Mas tá bem, né? É porque eu acho que senão vai tomar mais tempo, eu acho que tem um conteúdo que é importante. Bem, então temos que pensar que nascemos entre ritmos, né? Se a gente for pensar desde a ontogênese, a filogênese, enfim, a gente, tanto sobre um ângulo ou outro, nós estamos marcados por ritmo. E aqui é de pensar, que eu acho que é bem importante nessa caminhada, né? Pensando em termos de filogênese,
o quanto o homem primitivo, né, é marcado pelo som, né, o som da natureza, né, os sons da natureza, os sons dos animais, a própria voz, os próprios rituais, né, as danças, né, que faziam parte dos rituais, o quanto tem uma marca de vida aqui, tem uma marca identitária. Eu acho que é muito importante, e o quanto muitas vezes nós lançamos mão desses sons, muitas vezes para nos entrar no processo mais de relaxamento. Então, tu tem os sons da natureza, tu tem os sons de alguns pássaros. Bom, essa natureza está aí, todo mundo entra em contato, né, com algo que não é só externamente bonito, agradável, mas entra também em contato com uma bagagem que carrega, né, da sua própria evolução. Acho que aqui é um ponto importante. E também os bebês, né, o quanto os batimentos cardíacos, eles, e todas as vibrações dos órgãos que de alguma forma a mãe bem faz parte daquela identidade daquela mãe, ela é comunicada ao bebê esses batimentos. Depois aí a gente sabe que quando nasce é outro ritmo, a mãe vai embalar o bebê, né, e vai cantar para o bebê. Então há uma continuidade rítmica entre o período gestacional e pós-nascimento, né, dependendo das condições, claro que o bebê nasce, mas há essa continuidade rítmica. Então, acho que é importante pensar o quanto a gente está tomado pelas questões identitárias, que cada um tem o seu ritmo. Tá? Bem, então, nessas questões, a gente sabe que esse ritmo vai dar continuidade. E aqui eu trago algo para... Eu sei que para alguns de vocês, talvez isso já esteja bem ciente, mas nem para todos, às vezes. Mas o quanto as crianças precisam desse ritmo para poder se organizarem, já que elas não têm noção de tempo, não têm noção do espaço. Então, quando a rotina acontece, né, gente, muitas vezes para os pais, olha, é importante ele ter uma rotina. Tá, por que é importante? Porque a criança não tem noção de tempo e ela precisa saber que nessa ritmicidade ela vê a continuidade, porque esse ritmo se repete. Então, aí ela vê a sua própria perspectiva. Esse é um ponto importante. Às vezes, os pais estão angustiados porque a criança está numa organização intensa com as suas coisas, né? A gente tem que pensar, eu vejo com eles, bom, muitas vezes, bom, como é que está o contexto? Às vezes a criança lança a mão dessa organização, dessa repetição, muito mais para se organizar, porque o contexto está desorganizado. Então, também tem que considerar que, às vezes, é um recurso que a criança lança a mão para poder suportar e dar continuidade à sua caminhada em termos de desenvolvimento, porque o contexto às vezes está muito desorganizado. Nem sempre é isso, mas às vezes é isso, tá? Então, continuando, nascemos entre ritmos, tá? Só para reforçar por onde a gente anda. Bem, aqui, nós temos algumas pesquisas, tá? Com prematuros, em que eles estão, de alguma forma, expostos a um tipo de música que já foi pesquisado, enquanto esse tipo de música, que é Mozart, faz bem para eles. Então, para diminuir o estresse dos bebês, tá, prematuros, nessa pesquisa, eles então colocaram várias horas do dia o bebê em contato com essa ritmicidade musical, e o quanto isso ajudou a eles saírem desse momento de estresse e também poder desenvolver outras capacidades, tá? Aqui entra um ponto importante dessas pesquisas também, antes dos 5 anos, o quanto as crianças têm uma predisposição para a música como se fossem biologicamente preparadas para apreciar a música. Eu acho que esse é um ponto importante que muitas vezes a gente desconhece. As crianças, elas por si só, elas são rítmicas, né? Elas pulam, parece que elas estão dançando quando pulam, né? Então elas pulam, elas cantam uma musiquinha, elas estão nessa ritmicidade. E o quanto isso é importante a gente pensar nesses primeiros 5 anos de vida, depois, lógico, isso aí tem um outro encaminhamento, mas aqui tem, né, uma predisposição musical bem importante, tá?
Bem, aqui. Bem, a Miriam Segera é uma psicanalista que ela trabalha muito com a palavra e com crianças bem pequenas. E o que ela coloca, né? Que ela coloca que a gente nasce entre palavras, né? Se a gente for pensar, quando a criança chega, né, já tem um contexto ali que já falou sobre ela, que já deu nome a ela, que já, enfim, né, fez toda uma continência de palavras para receber a criança. E o que ela nos traz, assim, que eu acho que é importante? Aí entra o sentido das palavras, né? Muitas vezes essas palavras elas podem vir com sentido para acolher, para excluir, né? Muitas vezes para maltratar, enfim, mas sempre tem uma musicalidade. Então, da gente poder pensar que essa palavra sempre chega para a criança pelo sentido, pela ritmicidade. A criança não entende o que está sendo dito, claro, mas o ritmo passa, comunica à criança algo sobre os sentimentos de quem está falando com ela ou está se dirigindo a ela, tá? E aqui que eu queria salientar, com todo o tempo eu digo, aqui é mais importante, eu sempre tenho uma coisa importante, mas realmente eu acho importante, que é as intenções, tá? Então hoje eu quero trabalhar sobre as intenções, o quanto as intenções que acompanham as palavras. Por isso que para os pais, às vezes, eles falam, eles fazem tudo que alguém na internet falou e não dá certo. Por quê? Porque existe a intenção, e se a intenção não está autêntica, não vai chegar na criança. Não adianta dizer, olha, tu tem que dizer, tem que conversar com o teu filho. Se o pai não está, ou a mãe não está no seu tempo interno, não adianta, não adianta, não adianta. Ela tem que sair da cama, tu vai lá e não adianta, não adianta. Tem algo que tem que estar internamente em sincronia para que eles possam se dirigir à criança. Então, nesse sentido, existe um tempo que também a gente tem que respeitar dos pais, né? Às vezes passaram por algumas questões que a gente desconhece, outras vezes a gente conhece, e que faz com que eles precisem de um tempo para aquela palavra tenha sentido, senão é uma palavra vazia. Não é? Então, nesse sentido, né, que eu acho que é importante pensar o quanto as intenções fazem parte. E aqui essas intenções não fazem parte só do adulto. E aqui, entre a Stern e outros pesquisadores, vão falando, principalmente Stern, o quanto essa intenção faz parte desde que a criança nasce. Ela também tem essa capacidade de captar a intenção desde que e também transmitir a sua intenção, tá? Então, só para a gente pensar que as intenções elas fazem parte, né, do bebê, tá? E aqui acho que é importante pensar que a expressão que vai pela face, vai pelo olhar, vai pelos movimentos, a postura, o tom de voz, o toque. Então, tem toda uma comunicação que se dá e a tua intenção diante da criança está ali, né? Então, às vezes, os pais querem evitar que a criança entre em contato com alguma situação deles, mas não é possível, né? Por quê? Porque passa no toque, no abraço, enfim, na sua expressão passa. Tanto é que as crianças são as primeiras a dizer, mãe, tu tá triste hoje? A mãe diz, não tô triste, assim, mas eu acho, mãe. Então não adianta fingir com as crianças, pelo contrário, é importante confirmar que a sua percepção está correta, né? No lugar de dizer que, porque ficam poupando a criança, claro, a gente sabe que os pais tentam proteger, mas nessa proteção, eles de alguma forma, eles desconfirmam a capacidade da criança, né, de poder fazer essa leitura. Então, o que o Esther traz, né, em relação às intenções? É o quanto essas intenções elas vão estar presentes nos nossos pensamentos, elas estão presentes bem, o quanto os sentimentos vão falar sobre isso, tá? E aqui eu queria trazer, hoje a gente fala, depois das teorias vinculares, a gente fala muito que o ser humano é um ser de interação. Mas para Stern, né, e para alguns autores, mais do que interação, é um ser de sincronização. Tá? O quanto
além de se querer interagir, né, ao desejo de interagir, ao desejo, e desde muito pequenos, da gente sincronizar com o outro. Então, tem pesquisas, e eu vou trazer algumas para vocês, em que bem aparece desde muito pequena a criança fazendo um empenho para sincronizar e ter essa predisposição para sincronizar. Então, não é só a interação, mas a sincronia em termos de time da mãe, time do pai, enfim, time de alguém do contexto. Tá? Então, nesse sentido, a sincronia é uma linguagem universal. Tá? Bem, nessa sincronia, então, vou trazer um pouco do mamanhês, né, que é essa prosódia, né, que é essa fala musicalizada que vai fazer parte da sincronia, né, quando as mães conversam e os adultos conversam com as crianças e eles fazem essa voz diferente, a gente não conversa com a criança bem pequena, com o bebê, como se fosse normal, né, com outra pessoa, a gente faz uma voz infantilizada que vai entrar no tom da criança, né, então aqui é a prosódia ou o mamanhês, né? Então é um momento de encontro, de tentativa de encontro desse adulto com essa criança, tá? E nesse encontro existem várias possibilidades, né, de sincronizar esse bebê, sincronizar, mas só o empenho de sincronizar e a disponibilidade dele, porque ele precisa também disso, com certeza é algo que ajuda o bebê no seu desenvolvimento. Só essa disponibilidade já é algo importante. E lembrar que nessa sincronia, quando a mãe canta com o bebê, existe essa carícia, existe esse tom que envolve, existe, vamos dizer assim, essa continência que vai se estabelecer, marcada por toda uma história da mãe, são os valores dela, o que ela acredita, tá na musicalidade que ela tá ali, nessa fala com o bebê, ela vai falando de outras coisas também, não só do conteúdo propriamente dito, mas de outras coisas que fazem parte da sua história. Então, não esquecer o quanto essa sincronia, ela vai falar desta intenção e vai falar dessa capacidade natural do ser humano em buscar esse encontro com o outro, tá? Aqui eu acho que, vamos por aqui, aqui vocês, né, quando temos uma mãe com o seu bebê, né, o quanto é muito bonito de ver assim, bem, o bebê fala lá, 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 e a mãe vai lá, 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 e eles vão fazendo a conversa, né, e se estão os dois sozinhos ali, tu tá observando, é lindo a gente ver o quanto eles se comunicam, né, e um alimenta o outro nesse diálogo. Então, aqui a gente poder pensar assim, o que é o ganho nessa hora, é essa sincronia do bebê encontrar esse psiquismo que de alguma forma lhe acolhe, né? E lhe entende nessa verbalização que não vem pela palavra, com certeza, tá? Bem, aqui a mãe vai introduzindo o bebê ao seu ritmo, né? E o bebê vai mostrando para a mãe o ritmo dele, e aí vai havendo essa tentativa de ajuste, tá? Bem, falar de silêncio, né? Todo ritmo tem esse espaço de silêncio, é falar daquilo que é comunicado quando a mãe, por exemplo, nas cantigas de Naná, enfim, existe esse silêncio, existe também todo, vamos dizer assim, um conteúdo que é passado nesse espaço de tempo, né? Dependendo da música ou dependendo da cantiga, os espaços mais longos vão falando de algo, os espaços mais curtos falam de outras coisas. Então, esse espaço do silêncio, ele vem com muito conteúdo, tá? Isso. Quando a mãe faz o espaço, vem com toda a sua história, né? Quem cantou também para ela, as cantigas também vêm. Quando a gente canta, eu não sei quais foram as cantigas que cantaram para vocês, mas uma coisa que é bem interessante, deixa eu ver se eu faço aqui. Eu acho que aqui. Nessas cantigas, vocês lembram os significados que tinham, as palavras que tinham nas cantigas? Certamente, eu lembro de uma reportagem que saiu,
as letras eram horríveis, elas assustavam as crianças, que era um horror. E as crianças amavam as músicas. Hoje todo mundo critica o conteúdo das músicas, né? Hoje todo mundo critica, como assim, né? A Cuca vem pegar e outras coisas. Atirei o pau no gato, hoje, enfim, né? Tudo de ruim tem essas. Mas para as crianças, com certeza, não era o significado, era o ritmo. Então, aquilo se tornava uma grande alegria, elas continuavam cantando e aquilo era uma brincadeira. Então, acho que aqui, nessas cantigas de Niná, aparece muito isso, né? O que importa é exatamente essa ritmicidade, não é o conteúdo em si das palavras que estão ali, né? Então, mas com certeza é uma reportagem, eu lembro, bem significativa sobre um horror que é essas músicas, tá? Então, só para a gente ir pensando. Bem, aqui então, nesse diálogo que se estabelece, Esther fala sobre essa matriz intersubjetiva, né, o que é essa matriz? E aqui intersubjetiva, não é intrasubjetiva, né? O quanto ela se constrói na relação com esse outro, tá? Por isso que essa matriz vai falar, como ele diz, de duas mentes, né? E que, de alguma forma, essas mentes elas vão sincronizar também num determinado tempo, tá? E isso é importante quando ele traz assim que a gente não está, a criança não imita, ela está sincronizando. Se você brincar, tu vai dar um brinquedo para a criança, então tu faz o movimento de dar o brinquedo, aí daqui a pouco ela também te dá. Aqui tem uma sincronia que a criança gosta de fazer, porque isso está construindo uma relação, né? Então, essa sincronia é que vai fazer parte dessa matriz intersubjetiva, tá? Bem, aqui então ele traz uma experiência, né? Crianças, né, que não estão ainda na verbalização, estão uns 4, 12 meses, tá? Com as mães, podem cronometrar com precisão o início e o final e as pausas de suas vocalizações. Se a gente for perceber, né, eu vou tentar trazer isso no videozinho para vocês, né, o quanto a criança localiza um momento de pausa e momento que ela tem que retomar e o momento que ela tem que terminar para a mãe começar novamente. Então, aqui tem uma sincronia bem, vamos dizer assim, marcada por o quanto a criança ela está predisposta a sincronizar com o outro. São crianças muito pequenas, tá? Depois, com crianças um pouquinho maiores, né, ele vai, lógico, aí essa matriz, essa sincronia relacional, essa cronometragem, ela vai se tornando mais sofisticada, mas, com certeza, até esse primeiro 7, 9 meses por aí, certamente existe um desenvolvimento dessa matriz que vai fazer com que a criança inicie, né, a desenvolver a capacidade de sincronizar melhor do que antes, porque ela também está com mais recursos. Eu trago para vocês aqui depois aí bem, né, só para localizar. Então, as crianças com 4 aqui a 8 meses, né? Aqui inicia a intenção, mas ela ainda não tem as estratégias para chegar no seu objetivo. Tá? Com crianças, no caso de 8 a 12 meses, já ela tem intenção e ela já tem estratégias para chegar no objetivo. Acho que isso é importante quando a gente está com a criança observando o quanto ela consegue e o quanto a mãe capta a intenção e vai ao encontro da criança, porque ela ainda não consegue, né, quando ela está ali nos 4 meses, 8 meses, a criança faz o movimento e se a mãe consegue localizar, ela vai ao encontro da criança e isso vai se formando um ciclo, né, que vai dando à criança a noção de continuidade. Tá? Bem, o que contribui nessa matriz, né, intersubjetiva? O neurônio espelho, né, que depois que foi, né, identificado, ele veio certamente reforçar a importância do espelho materno, da ressonância, da empatia. A gente sabe que determinadas crianças, no caso autistas, elas têm esse neurônio espelho com algum tipo de deficiência, por isso que dificulta, né, muitas vezes, elas também, além das questões outras, mas
sintonizar com esse contexto, com esse outro. O que mais posso trazer? Aqui, eu acho que essa frase, acho que ela simplifica o quanto mãe e bebê, então, vão criando a dança a dois, né? Essa dança interativa a dois. Acho que isso implica numa sensibilidade materna e paterna que aquele adulto que a gente estava vendo lá no início tem dificuldade. Por quê? Porque é uma dança sincronizada. E se o adulto está com tantas questões, né, atravessando essa relação, dificilmente ele consegue. Acho que aqui a criança vai ter essa disponibilidade, mas o adulto não tendo, fica mais difícil. Tá? Então, só para fechar, tem 2 slides, que vai ser antes do vídeo, tá? Que eu queria que vocês ficassem atentos. Bakhtin, que é um linguista, ele traz sobre o enunciado, tá? Eu queria que vocês depois aí identificassem no vídeo. O enunciado fala de um começo absoluto e um fim absoluto. É bem isso no diálogo. Antes, né, da minha fala, há o enunciado do outro. Depois da minha fala, há a resposta desse outro. Então, quando tem esse diálogo, eu faço silêncio para tu falar. Aí tu para e eu começo. Então, isso é uma sincronia que vai falando, né, do quanto isso já existe na nossa tendência natural humana, é fazer isso, né? O outro fala, aí eu paro, eu começo. Isso parece que é tão simples, mas implica, se a pessoa está mais com falta de contato com ela mesma, isso não acontece, né? Mas a gente está o tempo todo fazendo isso, tá? Bom, então isso configura um processo interativo, verbal e não verbal, integram a situação e, ao mesmo tempo, né, faz parte de um contexto histórico. Eu quero dizer que, dependendo dessa ritmicidade, dessa sincronia, ela está relacionada aos contextos, dependendo da cultura, enfim, isso a gente tem que colocar num contexto. Tá? Bem, então agora eu queria que vocês pensassem do mamãe, fala da mãe, a palavra mamãe fala do bebê. Né? O que a ideia aqui? Esse é um vídeo que saiu na internet, mas eu acho que cabe tanto aqui que eu resolvi trazer para você. Tá? Então, eu pedi para o pessoal colocar para vocês observarem. Eu quero que vocês observem o ritmo, porque não é importante o conteúdo. Tá? Talvez vocês já tenham visto, mas acho que a gente sempre olha com outros olhos. Que ver. Vamos ver. Prima ti ha spiegato bene che non si stava sentando, è tantissimo. Non puoi cosa ti ha detto? Non puoi salire sul divano. Non puoi pedalare. Non puoi andare sul divano, non puoi. Non lo fai più, non lo fanno più, non fanno più. Non si fa. Sicuramente non si fa. Ela passa o que ela quer, né? A gente não precisa, ela não precisa colocar em palavras ali o significado, ela passa o que ela, os argumentos dela. O quanto ela se defende, né? O quanto ela está tentando argumentar as suas questões, eu acho muito. Nisso é uma cena pequena, mas o quanto fala, bom, o que essa criança está dizendo, né? O quanto ela fala aí. Né? Não sei como ficou para vocês, mas vamos ver. Alguma observação? Depois eu continuo, tem algumas. Vou fechar aqui e em seguida a gente abre só para eu vou chegar na conclusão, enfim. Então, o que eu trago para vocês, e a gente depois pode abrir até por causa do vídeo. Bom, essa matriz, então, intersubjetiva,
rítmica e transgeracional de vozes. Ela faz parte, então, do enunciado, então, pensar parental, portanto, pai, mãe, enfim, que discutir numa página de pautas musicais para o sujeito bebê escrever a sua própria partitura. Eu acho que isso é o próprio bebê poder desenvolver a musicalidade dele, a ritmicidade dele, então, mas ele precisa, né, desses ritmos que vão, de alguma forma, fundamentar a própria base dele. Então, o ritmo identitário é a primeira assinatura do bebê na caminhada da vida. Então, não é a palavra em si, não é essa escrita em si, mas é exatamente, né, esse ritmo que marca cada criança e que nos marca. Né? Eu acho que todos nós temos, até para assinar, nós temos um ritmo, né? Então, acho que isso vai trazer o quanto tem algo bem das nossas marcas identitárias. Então, o que eu deixo, assim, né? Para que conversem com o bebê, cante, dance, né? Mas também silencie. Escute o que ele, bebê, e aí tanto o bebê externo quanto o nosso bebê interno, tem a dizer e tem a ensinar. Eu acho que isso é fundamental, principalmente para esse contemporâneo, que se a gente não abrir esse espaço e ter consciência dessa necessidade, com certeza essa comunicação, essa sincronia vai se perder, nós vamos ter mais crianças e futuros adultos mais desorganizados, perdidos, né? E o quanto é importante, se a gente tem esse recurso, se a gente puder ajudar, né? O quanto podemos contribuir para essa sincronia entre pais e filhos. Tá? Então, enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? E, enfim, deixo agora um espaço para vocês, porque eu falo bastante. Tá bem, mas é entusiasmo de falar de criança não adianta. Mas tá, vamos lá, deixar em aberto para vocês falarem, perguntarem, enfim. Vamos ver, fiquem à vontade. Eu sei que o silêncio fala, mas nesse momento eu preciso das palavras. Agora não é só o ritmo. Exato. Não é só o ritmo, tá bem. Vamos ver. Lúcia, oi. Oi. Eu aqui, apaixonada pela clínica, né? Fiquei te ouvindo e pensando sempre nela. E nos pacientes, principalmente os pacientes mais graves, e o quanto, tecnicamente, assim, a gente precisa pensar nesse sentido, assim, né? Do manejo, né? A clínica do manejo, quanto está permeada por essa questão, assim, do ritmo, né? Além ou aquém da palavra, assim. Aí fiquei com vontade de te ouvir mais sobre a clínica. Tá bem. Tá bem, Roberto. Na verdade, né, tem material do externo, que é Momento Presente, eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo externo, né? Então tem um material dele que é Momento Presente, e ele traz, Roberto, ele traz exatamente o ritmo na clínica, e aí é clínica adulta, não necessariamente com crianças, né? O quanto a gente tem que estar, e a gente sabe disso, né? A gente que trabalha na área sabe o quanto tu pode identificar aquele paciente, como ele chega, pelo ritmo que ele chega, o quanto ele fala de como ele se encontra naquele dia, né? Às vezes até a batida na porta, o ritmo da batida, tu já sabe se o paciente está mais desorganizado, está mais ansioso, enfim, acho que tudo isso faz parte, assim. O que eu acho que é importante é resgatar esse recurso que muitas vezes ele fica sufocado pela palavra. Então, com certeza, e ele também traz o quanto o terapeuta sincronizar com esse ritmo, né? Assim como a gente viu a mãe e o bebê, mas também o terapeuta ficar atento para o ritmo desse paciente. O quanto a gente também tem que se distanciar, e aí eu comparo com os pais, né? Enquanto terapeuta, a gente se distanciar das estereotipias, né? Porque cada paciente demanda um ritmo, um tempo, e muitas vezes a gente pode fazer leituras distorcidas e até de patologia, e, no entanto, é uma ritmicidade própria para aquele sujeito, e tá bem?
só ele tem que ser, vamos dizer assim, reconhecido na sua identidade. Então, acho que isso que tu traz é bem importante, Roberto. Acho que sim. Vamos ver. Ah, tá bem. Aquela hora ali que tu colocou ali dos ritmos, e aí falava sobre a repetição, e sei lá, muitas vezes a gente lê e vê em muitos lugares a repetição sempre como algo nocivo, mas esse dia eu estava lendo um texto que aí me lembrei perfeitamente para esse contexto, que é sobre os filmes que a gente assiste antes de dormir. E o quanto tem a ver com essa repetição, que ele fazia uma analogia às histórias, às músicas que a gente ouvia da nossa mãe, que a gente já sabia sempre, é sempre a mesma história, a gente já sabia o início e o final dela. Então, às vezes, esse filme que a gente assiste repetidamente e que, pelo contrário de nocivo, remete, a gente gosta de assistir ele de novo, porque a gente já sabe como ele inicia e como ele termina. Tem essa repetição desse ritmo. Eu achei muito legal. Sim, sim, com certeza. Isso é bem próprio das crianças com as histórias, né? Elas já ouviram 10 vezes, 1000 vezes. Quero de novo. Os pais já não aguentam mais, quero de novo. Com certeza, essa ritmicidade, ela tem um sentido. Não é? Com certeza. É importante a gente estar atento para identificar o sentido, mas com certeza. Tá bem, tá bem. Vamos lá, gente. Quero escutá-los. Tenho saudade das vozes de vocês também. Tem uns que são pertinho, assim, sala de aula, assim, mas tem outros que não. Vamos ver. Como está? Como está? Acho que a clínica adulta também tem isso, com certeza, né? Não só infantil. Fala, querida. Eu sempre fico me perguntando. Professora, eu queria perguntar assim, ó, achei muito interessante quando tu comentasse dessa criança que olha para uma mãe criança também, né? Para essa criança interna da mãe, ou o pai. E eu fiquei pensando que às vezes o filho tem uma personalidade mais parecida com o pai da criança, ou vice-versa. A dificuldade que é desse par fazer esse ritmo com alguém tão diferente da criança dela, sabe? E que talvez isso ainda não conseguisse ser feito, esse ritmo no pré-palavra, e esse ritmo pode ser construído ao longo da vida, até com o resgate dessa criança-mãe. Sim, com certeza. Acho que uma das coisas que eu acho que é importante é pensar que, às vezes, né, essa sintonia não acontece por uma situação circunstancial. Né? Um momento, às vezes, do pai, um momento, às vezes, da mãe, não é até pela afinidade, mas às vezes é um momento e que num outro momento tem essa disponibilidade. Às vezes, a idade da criança mobiliza o pai ou a mãe e que não consegue fazer essa sincronia, passou dessa fase e consegue. Porque aí entra as mobilizações da sua própria história, que muitas vezes tem coisas que não foram possíveis resolver, enfim, estão ali. Então, até então podia estar meio que em stand-by, aquilo adormecido. Quando a criança chega, aquela questão surge novamente. E dependendo da fase da criança, pode lembrar algo da própria história. E aí fica mais difícil. Passou essa fase, há um outro arranjo. Então, eu acredito sempre na possibilidade. Eu acho que a gente é dinâmico, né? Todos passamos por muitas questões, a gente se transforma. Então, acho que tem questões que são marcadas no teu funcionamento, no funcionamento adulto, do pai, enfim, da mãe, sim, mas também eu acredito muito na transformação deles a partir dos próprios filhos. Eu costumo muitas vezes dizer para os pais, acho que os filhos, eles nos dão a oportunidade da gente refazer a nossa história. Com sofrimento, com angústia, com terapia, bom, acho que sim, mas existe essa possibilidade, então eu concordo, acho que sim, eu acho que enfim, aí entra nessa disponibilidade interna de flexibilizar, né, que eu acho que é muito importante, assim, mas tá bem, então, ver. Oi. Como é que você enxerga o papel de jardins de infância e essas escolas de pais vinculadas a esses espaços num processo quase que higiênico para se formar essa consciência? E sei lá, eu
me ocorre assim a esses jardins de infância Waldorf, por exemplo, onde o ritmo é a primeira entidade que se... E aí tem toda uma derivação, as escalas, como são feitas essas coisas, toda a vivência colocada primordialmente no ritmo, para depois usar a palavra, inclusive não se usa em muitos lugares a palavra. Eu não sei se tu tens conhecimento ou alguma pesquisa a respeito. O que eu posso te colocar assim? Eu acho, o que eu acho? E aí é um achismo, eu não tenho esse levantamento mais, né, que pudesse te dar um retorno. Mas eu acho que, em geral, né, fora as exceções, eu acho que a gente desconhece muito, né, do funcionamento das crianças. Então, acho que, em geral, há esse desconhecimento. E acho que não é porque não tenham boas intenções, mas acho que ainda é algo muito novo. Acho que a criança tem muito a nos ensinar, tem muito desconhecimento. Muitas vezes a criança ainda está num lugar, aquele lugar daquela criança do passado, sabe? Em que, bem, ela ficava quieta, embora não seja isso, mas assim, aparentemente é outro lugar, mas na essência se mantém a relação com uma criança que o que fala a gente não precisa escutar. O que ela diz não tem muita importância. Então, acho que tem um desconhecimento desse psiquismo marcado por uma época que a gente vem com essa história, né? As crianças, elas não tinham lugar de importância, né, para o adulto. Então, acho que tem ainda muitos... Eu acho que tem muitas pessoas estudando, se disponibilizando, mas eu acho que ainda tem uma marca muito forte de desconhecimento sobre esse lugar de troca de demandas da criança. Embora eu acho que tem pessoas, claro, com certeza, tem algumas escolinhas mais, né, dedicadas a isso, mas eu fico mais com receio daquela padronização. Eu acho que essa padronização é que eu tenho mais receio, né? Então, acho que isso... Enfim, por N razões, eu acho também há um incentivo um pouco dessa padronização, enfim. Né? Acho que chega às vezes na clínica, bom, se a criança fez isso, ela é autista. Isso me chega muito na clínica, sabe? Então, claro, se a criança, bom, tem déficit de atenção, enfim, né? Às vezes os pais chegam na clínica, né, com tudo isso muito marcado, e eu tenho que abrir espaço, vamos pensar o que é isso, o que está sendo dito, né? E daqui a pouco é uma criança alegre, é uma criança extrovertida, mas eu digo que as crianças, ela chega com vida, é uma criança que chega com vida, né? E aí o que acontece? Não, ela foge do padrão, mas aí entra a subjetividade dela, entra bem. E eu acho que essa subjetividade, eu acho que está bem difícil nos espaços. E aí os pais ficam angustiados, e enfim, eu acho que uma tendência de formatar a criança é muito forte hoje, a impressão que eu tenho. Então, tá bem. Boa noite. Pensando nessa ideia do ritmo, dessa musicalidade, quando a gente está aprendendo um novo instrumento, né, ou pelo menos uma nova música, né, como a gente não faz o uso de uma cifra, a gente ia aprender. E pensando nisso, como também nós como profissionais, né, utilizamos da técnica para aprender. E conforme vamos aprendendo a tocar aquela música, essa cifra ela se faz desnecessária, porque se torna mais orgânica. E se eu continuo fazendo uso dela, é notório que não está orgânico, está rígido. E eu fico pensando da mesma forma, da gente, às vezes, se prender muito a isso e perder a sensibilidade. Né? Eu fico pensando da mesma forma que trouxe a criança, de como, às vezes, esse negar a percepção de que o pai ou a mãe está ansioso, está nervoso, está triste, também é uma forma de tu te manter preso a essa partitura, a essa cifra, né?
e não conseguir te conectar de uma forma orgânica, permite essa sensibilidade. Tá certo. E aí entra a responsabilidade dos professores com vocês, né? É eles que têm que ensinar isso, né? Mas com certeza, acho que isso é importante, assim, com certeza. Assim, essa descoberta do seu ponto de referência para trabalhar. Né? O teu time, o teu ritmo, o teu modo, eu acho com certeza. E isso precisa também alguém te dar esse espaço, né? Que eu acho que é muito o professor que tem que dar esse espaço para o aluno. Eu sou professora deles, tá? Tá bem. Tá bem. Oi, Lúcia. Adorei te ouvir. Tu falando e Mara. pensando em várias coisas. Eu tenho 3 filhos, então eu pensando como é que foi cada um deles. Né? Sendo que a terceira de ela se cria sozinha. E a coitada da primeira, o filho do meio. A primeira foi filha de pais verdes, né? Então, teve a carga de ser filha de pais novatos. E aí, pensando nas repetições, até comentei com a Carmen, assim, que ouvindo a música, eu sabia qual era a cena do filme que estava passando, e pela cena eu sabia a música, eu sabia o diálogo dos 3. E me lembrando que a minha filha mais velha adorava ver a Novista Rebelde. E quando eu era criança, eu vi 4 vezes, Eu devo ter visto umas 30 vezes a Novista Rebelde, porque ela começava a ver, que ela queria ver para dormir. E ela dormia, e eu e meu marido víamos o filme até o final. Uma coisa muito louca. E a outra coisa, acho que é a nossa experiência interna, né? E é um filme que envolve família, e é um filme assim, que me marcou muito quando eu vi, e me trouxe a minha infância de volta. E aí estava me lembrando quantas vezes a gente está escutando uma música, a questão do significado, do que a gente está escutando para a gente, não importa o que está sendo dito. Então, muitas vezes, uma música no idioma que a gente desconhece, quando tu lê a letra, desencanta. Exato. Porque a letra não tem nada a ver com o sentimento que a musicalidade despertou na gente. Né? E dentro de tantas coisas que eu estava pensando, eu me lembrei de um filme que acho que a maioria que viu, que era 3 solteirões e um bebê, uma coisa assim. E tem uma cena que é muito engraçada, que tá um baita homem de bigode, um arquiteto, né? E ele tá fazendo as coisas da vida dele, tem um bebê para ele cuidar, então ele tá lendo o jornal, então ele tá lendo a página policial. Então imagina aquele baita homem com um bebê contando que houve um assalto no banco, então ele conta toda a tragédia que aconteceu, e a criança ali, ele cantando a tragédia para a criança, não interessa o que ele está dizendo. Eu estou te falando essas coisas todas, e todas essas coisas foram me passando pela cabeça como uma novela, à medida que foi falando. Certo, Mas era isso. Acho que sim, acho que a gente se reporta, acho que bem isso, mas acho que inevitavelmente a gente entra em contato com as nossas vivências, né? Que eu acho que isso que importa também, a gente, né, se recolocar nesse lugar assim de vivência, enquanto ela está ali, a ritmicidade está ali no nosso dia a dia, fazendo parte, mas ela fica um pouco esquecida, né? Eu acho que em geral a gente vai se distanciando dela. E às vezes, com a pandemia, a gente volta a se conectar com esse ritmo. Mas tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem, gente. Também acho que os carinhas estão cansados. Tá bem, acho que também está na hora do nosso ritmo do sono também. Senão vou interferir no ritmo do sono, não é o caso. Né? Enfim, o importante é deixar um recado, o importante é que vocês, né, onde vocês forem, possam, né, trabalhar e ficar atento com esse ritmo, não só com o outro, mas também com vocês, né, com a gente mesmo. Então, acho que essa é a proposta mesmo. Né? E dizer que foi muito bom, assim, e eu tô adorando esse espaço, eu adoro esses contextos, né? Adoro os contextos, tá muito bom, ficou muito bonito o jeito que ficou configurada a sociedade, então de parabéns. Foi muito bom. Obrigado por ter vindo, então, Lúcia, ter aceitado nosso convite, e obrigado pela presença de todos. Tá bem, beijos para todos. Não dá para abraçar todo mundo, mas a gente comunica. Saudades. Tá bem. Qual é o nome daquele autor? Começa com essa. Externo, Daniel Externo. Se aproxima bastante ao pensamento teu, de alguma forma.
Sim, sim, sim. Sim.